Tem uma sensação que poucas pessoas admitem em voz alta. Não é tristeza, não é raiva, não é desespero. É a sensação de que Deus esqueceu de você, de que as orações sobem, mas parecem não chegar a lugar nenhum, de que outras pessoas recebem respostas e você continua esperando, de que você está fazendo tudo certo e mesmo assim parece invisível. E o pior dessa sensação não é o que ela diz sobre a situação, é o que ela começa a dizer sobre você, que talvez você não seja importante o suficiente, que talvez a sua oração não tenha peso, que talvez exista algo errado com você que explica por que o silêncio continua. E você vai guardando isso em silêncio, porque parece pequeno demais para falar, ou grande demais para admitir. E a vida continua ao redor. As pessoas seguem, o mundo não para. E você vai funcionando, cumprindo responsabilidades, respondendo quando perguntam como está, mas carregando por dentro essa pergunta que não sai. Deus, tu ainda estás aqui? Tu ainda me vês? Tu não te esqueceste de mim? Se você conhece alguém que está carregando essa pergunta, compartilha esse vídeo agora. Pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Antes de continuar, eu preciso te dizer algo. Essa pergunta não é falta de fé. As pessoas mais fiéis da Bíblia fizeram essa pergunta. Davi fez, Jó fez, Jeremias fez. É uma pergunta honesta, é uma pergunta humana. É a pergunta de quem ainda está procurando, e quem ainda procura ainda acredita que existe alguém para encontrar. E existe uma história que Jesus contou que foi feita especificamente para quem se sente assim, não para quem está bem, para quem está longe, para quem errou, para quem se perdeu, para quem acha que foi longe demais para ser encontrado. É a história mais conhecida que ele contou, e mesmo sendo conhecida, tem um detalhe nela que quase sempre passa rápido demais. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo foi até o pai e pediu a sua parte da herança, antes da hora, antes da morte do pai. Em outras palavras, ele estava dizendo: para mim você já está morto, só quero o que é meu. E o pai, sem contestar, dividiu os bens. E o filho mais novo pegou tudo e foi para um país distante. E lá desperdiçou tudo em uma vida dissoluta, não aos poucos, tudo. E quando acabou o dinheiro, veio uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Foi trabalhar para um cidadão daquele lugar que o mandou cuidar de porcos. E ele tinha tanta fome que queria comer o que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E a Bíblia diz que naquele momento, no fundo do fundo, ele voltou a si e disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Vou me levantar, ir ter com meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E ele se levantou e foi. Ainda estava longe. A Bíblia diz ainda estava longe, quando o pai o viu. Pensa nessa imagem. O pai estava olhando. Não por acaso. O pai estava olhando na direção de onde o filho havia partido, como alguém que nunca parou de esperar, como alguém que todos os dias colocava os olhos no horizonte na esperança de ver aquela silhueta de volta. E quando viu, ainda de longe, o pai foi tomado de compaixão e correu. Não esperou o filho chegar, não ficou na porta esperando uma explicação, não preparou um discurso de cobrança. Correu e lançou-se sobre o pescoço do filho e o beijou, antes de qualquer palavra, antes de qualquer pedido de desculpa, antes de saber se ele havia mudado. O abraço veio primeiro, e o filho começou o discurso que havia preparado. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai nem deixou terminar. Virou para os servos e disse: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Eu fico muito tempo nessa história, porque o pai não esqueceu. Em nenhum momento da ausência do filho, o pai esqueceu. Ele estava olhando, estava esperando, estava pronto para correr no momento em que a silhueta aparecesse no horizonte. E quando apareceu, ele não caminhou, correu. E essa é a imagem mais precisa de Deus que Jesus poderia ter dado. Um pai que não esquece, que não desiste, que não fecha a porta quando você vai embora, que fica olhando o horizonte mesmo quando o horizonte está vazio, e que quando te vê voltando, ainda de longe, corre ao seu encontro, antes de qualquer explicação, antes de qualquer mérito, antes de qualquer prova de que mudou. E talvez você não tenha ido embora. Talvez você nunca tenha pedido a herança e saído para um país distante. Talvez você esteja aqui, fiel, orando, tentando, e mesmo assim se sentindo longe, se sentindo esquecido, se sentindo invisível. E para você, a mensagem é a mesma. O Pai está olhando o horizonte. O Pai te vê. O Pai está correndo. Deus não se esqueceu de você, não no silêncio, não na espera, não nos anos em que a resposta não veio, não nos momentos em que você errou, não nas fases em que você se afastou. Em nenhum desses momentos, Ele tirou os olhos de você. Ele estava olhando o horizonte, esperando te ver, pronto para correr. Ore comigo agora. Pai, eu venho até ti hoje com essa sensação que eu carrego em silêncio, a sensação de que talvez tu te tenhas esquecido de mim, de que as minhas orações não chegam, de que eu sou invisível diante de ti. Eu sei que essa sensação não é verdade, mas ela está aqui e eu não vou fingir que não está. Como o filho pródigo, eu me levanto e venho até ti. Não com tudo resolvido, não com a vida organizada, não com um discurso perfeito preparado. Venho do lugar onde estou, com o que tenho, com o que restou, e confio que tu já estás correndo ao meu encontro antes mesmo de eu terminar de chegar. Obrigado por não ter fechado a porta, por ter ficado olhando o horizonte nos dias em que eu não estava olhando de volta, por ter guardado a melhor roupa, por ter o abraço pronto antes de qualquer explicação minha. Eu não mereço isso, mas tu dás mesmo assim, e eu recebo. Senhor, eu entrego a sensação de abandono agora. Entrego os dias em que o céu pareceu fechado. Entrego as orações que pareceram não ser ouvidas. Entrego a comparação com quem parece estar recebendo o que eu ainda estou esperando. Entrego a dúvida de que talvez não seja importante o suficiente. Tudo isso eu coloco nas tuas mãos. E eu declaro sobre essa vida agora: Deus não se esqueceu de mim. Eu posso não entender o silêncio. Eu posso não ver o que está sendo trabalhado. Eu posso não saber quando a resposta vai chegar. Mas eu sei que tu estás olhando o horizonte, que tu me vês, que tu estás correndo, e isso é suficiente para continuar. Que a tua presença seja mais real do que a sensação de abandono. Que a tua voz seja mais clara do que a voz que diz que eu sou invisível. Que eu viva a partir da certeza de que sou visto, não da ansiedade de provar que mereço ser visto. Que o abraço do Pai seja o que eu carrego hoje, não o discurso que eu havia preparado. E eu peço que tu cuides de quem está longe agora, de quem foi para um país distante, de quem desperdiçou o que tinha, de quem está no fundo e ainda não voltou a si. Que tu continues olhando o horizonte por eles, que quando eles se levantarem para voltar, tu já estejas correndo. Que essa oração não fique só aqui, que ela continue ao longo do dia, nos momentos de dúvida, nas horas em que a sensação de abandono voltar, nos segundos em que eu precisar lembrar que não estou sozinho. Tu não te esqueceste de mim, tu nunca te esqueceste, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o que você estava carregando, escreve aqui nos comentários: Deus não se esqueceu de mim. Declare isso, não porque o sentimento já chegou, mas porque às vezes a declaração vem antes do sentimento. E é exatamente aí que a fé age.
E se você conhece alguém que está se sentindo esquecido, que está carregando essa sensação em silêncio, manda esse vídeo agora, sem precisar explicar nada. Deixa a mensagem falar por você. Às vezes, tudo que alguém precisa é alguém que diga: "Eu pensei em você hoje." E você pode ser isso para alguém agora. Se esse vídeo chegou na hora certa, deixa o like antes de ir. Ele ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que estão se sentindo invisíveis. Acompanhe e ore conosco aqui no canal. Toda semana uma oração nova. Para as sensações que não têm nome fácil, para as perguntas que ficam em silêncio, para os momentos em que você precisa de uma palavra amiga antes que o dia comece. Aqui você sempre vai encontrar isso, e uma comunidade que ora junto. O Pai está olhando o horizonte, e Ele te vê.